Então, vamos falar de Vinland Saga. Eu assisti o segundo episódio de Vinland Saga e eu tenho que reconhecer que esse é o melhor episódio de anime que eu assisti em bastante tempo. O segundo episódio de Vinland Saga é um negócio absurdamente incrível. Muitas pessoas tiveram problemas quando eu vim semana passada e eu vim falar, tipo, nossa, eu não gostei muito do episódio, eu achei a questão do Einar meio previsível e algo não particularmente inventivo. Tipo, muitas pessoas tiveram problemas com eu falar isso, mas a questão é que esse não é um problema, nossa, um mega problema desse arco, porque basicamente, Vinland Saga está começando uma história extremamente longa e está começando uma história relativamente complexa, com vários personagens e muitos arcos e desenvolvimentos de personagem rolando. Então, é óbvio que um negócio como Farmland, adaptar Farmland, você vai ter alguns episódios que são um pouco menos inventivos e um pouco mais sem graça, porque eles estabelecem coisas para o futuro. Tipo, isso vai acontecer um pouco nesse começo de Vinland Saga, mas assim, esse segundo episódio de Vinland Saga foi... Mas voltando para Vinland Saga, tipo, eu nunca vi um anime que foi tão eficiente e foi tão interessante no estabelecimento de personagens e no estabelecimento do setting. Tipo, é incrível como de cara você já tem um monte de coisas sobre os personagens, um monte de conflito e muitas coisas interessantes rolando no meio desse episódio, que é basicamente sobre estabelecer uma dúzia de personagens. Essa é uma comparação um pouco bizarra, mas compara isso com a série Andor. A Andor é uma série de Star Wars que, tipo, muita gente gostou de Andor, eu achei uma merda e, tipo, sempre quando Andor começava um arco, sempre quando Andor começava uma série, você tinha 2 episódios que eram basicamente personagens diferentes reclamando um com o outro, personagens diferentes fazendo coisas que não progrediam a história, não construíam conflitos relevantes e não eram particularmente interessantes. Andor começava todo o arco com 2 episódios de personagens discutindo e questões que não importavam, recebendo enorme representação e enorme foco. Então, Andor, você pega todo o arco de Andor, demora o caralho pra história começar, para os personagens ficarem interessantes e pro drama e arcos de personagem irem para algum lugar. Vinland Saga, você pega 22 minutos e parece que você já tem tantas coisas estabelecidas, tantos detalhes legais sobre personagem, tantos conflitos legais rolando. Tipo, esse episódio foi brilhante em estabelecer o personagem do Einar. O Einar, nesse episódio, ele é uma personalidade tão dinâmica, reagindo a várias coisas que acontecem ao redor dele, que eu adoro. Tipo, o Einar, nesse episódio, ele tem uma reação, ele tem uma ideia e uma forma de tratar com as coisas que acontecem completamente diferente. Com Thorfinn, ele está absurdamente abismado com essa pessoa que não parece ligar para nada, não parece realmente se importar com nada que está acontecendo, e ele quer expressar toda a sua revolta, ele quer expressar todos os seus sentimentos para essa pessoa. Tipo, basicamente o Einar está absurdamente frustrado pelo que está acontecendo com ele e pela pessoa que está ao redor dele. Eu, de cara, acho super legal a dinâmica do Einar ser esse mega idealista, ser esse mega pessoa que eu quero atingir meus sonhos e eu vou trabalhar por isso, e você ter ele contrastado ao Thorfinn, que é uma pessoa que se vê incapaz de sentir qualquer coisa e tenta de qualquer forma não pensar no que está acontecendo e no que ele está fazendo. Ótima dupla, eles têm de cara um conflito super marcante. Aí você tem o Einar reagindo em vários outros contextos, como
Você tem ele lutando contra as pessoas que estão acima dele, que são os empregados do senhor, que ele é escravo. Você tem toda essa revolta contra essas pessoas que, sem qualquer razão, tentam tornar a vida dele um inferno. E o Einar é um personagem muito ativo, é um personagem muito interessante na questão como ele se revolta contra as coisas que acontecem a ele. Isso também é um conflito, isso também é um detalhe muito legal. E você tem o personagem literalmente, você tem o personagem literalmente se apaixonando. Ele vê uma mulher muito bonita, ele imediatamente já cai apaixonado por ela em uma cena muito engraçada. Então, eu acho que esse segundo episódio de Vinland Saga foi muito bom em introduzir uma personalidade dinâmica e, ao mesmo tempo que é um episódio para estabelecer os personagens e o dia a dia nessa fazenda, é um episódio em que o foco e a questão que o anime quer apresentar são esses micro conflitos, são essas micro questões entre os diversos personagens que eu acho muito interessante. Foi um episódio fundamentalmente baseado nas emoções e nos conflitos e nas questões que os personagens têm entre si. E por isso ele funciona muito bem. Mas um negócio que eu não esperava é que de cara o anime de Vinland Saga consegue em 4 minutos tornar o filho do senhor e tornar o jovem mimado um personagem super dinâmico, um personagem super divertido e um personagem cheio de personalidade. Eu não esperava que Omar fosse ser um cara que ia roubar a cena no primeiro episódio, mas o anime consegue em muito pouco tempo representar uma personalidade super dinâmica, representar um jovem que, ok, eu tenho tudo, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, eu sou filho do senhor e da pessoa mais rica. Eu posso viver, passar meu dia sem fazer nada, eu posso transar com todas as mulheres, eu posso fazer qualquer coisa que está ao meu alcance. Mas você tem esse personagem que parece ter tudo e ele se revolta com o pai dele, com a posição dele, com o tédio e com a falta de recompensa, o propósito que ele vê nas coisas que ele está fazendo. Você tem de cara um personagem que é extremamente mimado e ele tem tudo, mas ele só consegue pensar nas outras coisas, ele só consegue pensar em glória, ele só consegue pensar em batalhas e em sonhos de guerra. Você ter esse personagem logo de cara e ele entra em conflito com o pai dele, ele entra em conflito com outros personagens. Isso é muito interessante, isso é uma caracterização que eu achei muito marcante de cara para esse personagem. Especialmente porque eu adoro como Vinland Saga representa ele de uma forma super goofy. Você tem esse personagem que se acha de forma absurda e na hora que ele vai erguer a espada dele, ele não consegue. Porque ele nem sabe como sacar a espada e ele anda com uma espada só pra parecer mais legal e pra parecer descolado e parecer um guerreiro. São esses pequenos detalhes e esse humor que eu achei mágico nesse episódio. Mas não sei, o último episódio, o episódio 2 de Vinland Saga foi simplesmente felicidade pra mim. 24 minutos que fizeram muito para estabelecer vários personagens, muito do conflito e muitas das questões dessa história. E deram um panorama bem forte pro Thorfinn. E a mudança do Thorfinn da última temporada para essa é absurdamente extrema. Mas